Então aqui eu tenho um fluxograma mostrando como que aconteceu, qual foi a ordem de evolução desses animais que a gente estava estudando na aula passada, né? Então a gente vê, no Carbonífero, tá vendo? Começa aqui, no Carbonífero, há mais ou menos aí, 360 milhões de anos, surgiu o primeiro animalzinho, né? O primeiro grupo, a primeira espécie, né? A primeira população de animaizinhos, muito semelhante a lagartos. Eu vou deixar vocês decidirem. Aqui tem uma foto dele. Dizem que é semelhante a um lagarto, né? Eu até concordo. Para mim parece muito um tejo, né? Alguma coisa tipo um tejo, assim. Parece um lagarto, mas ele é mais gordinho. Lembra um pouco a salamandra, porque a barriguinha dele é bem encostadinha no chão. A cabeça é mais achatadinha, tá vendo como a cabeça é achatada? Muito parecido com a cabeça de anfíbio. Os órgãos sensitivos ficam no topo da cabeça. Você vê que o olho está no topo da cabeça. A narina está no topo da cabeça, né? Está tudo em cima. É a típica cabeça de animal que vai ficar com o olho e com o nariz para fora da água e o restante do corpo embaixo, né? Os membros são mais voltados para trás, só a mão está um pouco mais voltada para frente, mas você vê que a tendência dos membros é ser voltada para trás. O rabo é achatado lateralmente, típico de natação. Membros voltados para trás também são membros de natação, né? Então a gente vê que esse bichinho, esse bichinho, isso aqui não é uma foto, né? Um desenho, é um modelo que representa vários animais que existiam nessa época. E esse seria o que a gente supõe que seria uma representação do ancestral amniota, tá? Então, esse animal que era bem pequenininho, vamos pôr ali uns 10 centímetros, 10, 15 centímetros, só para vocês terem noção. Era bem pequenininho, né? Todo mundo nessa época era pequeno. Não, minto, desculpa. Os anfíbios já eram bem grandes, né? Você tinha lá batraquiomorfos, que eram bem grandes, sapos bem grandões, um metro e meio, bichos bem grandes. Mas desses aqui, vamos dizer, miniotas basais, eles eram pequenos, eles eram pequenininhos, certo? E desses bichinhos, você tem o surgimento, né, dos principais grupos, que vai acontecer da transição do Carbonífero para o Permiano. A gente lembra que o Carbonífero, eu sei que vocês têm dificuldade para guardar as eras geológicas, mas você tem que pensar assim, o Carbonífero, esse nome Carbonífero vem de carbono, que tem a ver com carvão, certo? E esse nome vem pelo fato de que quando você olha o extrato geológico que representa o Carbonífero, ele é basicamente carvão, ele tem muito carvão, porque essa época foi a época em que teve a maior quantidade de plantas vivendo em cima da Terra. Então, era tanta planta, era briófita e pteridófita e outros grupos extintos, né? Mas era tanta planta que, quando fossilizou, ficou uma camadona bem grossa de carvão, né? A maior parte do carvão que a gente tira, carvão petrolífero, é dessa época, do Carbonífero. Por isso que chama Carbonífero. Então a gente entende que era uma época que tinha muita água doce, muito ambiente alagado, muita planta no ambiente terrestre, muito inseto, muito invertebrado terrestre, porque eles já tinham ocupado, né? Antes dos vertebrados chegar na Terra, os invertebrados já tinham dominado aquela história. Então a gente vê que nesse momento tem tudo para o bicho, né, ocupar o ambiente terrestre, é favorável. Mas a diversificação deles só vai acontecer no Permiano. O Permiano já é um momento onde o clima do planeta fica mais seco. E aí essas árvores, essa árvore não, né? Essas plantas, elas retraem. Então o mundo muda de um ambiente mais florestal, vou chamar de florestal, para um ambiente mais savânico, né? Você tem a redução, a supressão da vegetação. E isso desfavoreceu os anfíbios e secamento da água, né? Diminui. Antes era um ambiente pantanoso,
se torna um ambiente mais de córregos e rios e algumas lagoas. Então, você tem o desfavorecimento dos anfíbios, né, que dominavam nessa época, né, dominavam o ambiente. Você tem um desfavorecimento dos anfíbios e um favorecimento dos amniotas, certo? Por esse favorecimento, a gente consegue ver a diversificação deles, ó. A gente vou aumentar aqui, ó, para ficar mais claro, ó. Pronto, ó. Então a gente vê que no Permiano já surgem todas as principais linhagens de répteis, certo? Surge a linhagem dos mamíferos, que é essa que está de roxo aqui, ó. Ó. Essa linhagem de roxo subindo aqui na vertical. Surge a linhagem dos mamíferos, que a gente chama de linhagem sinápsida. Eu vou explicar melhor daqui a pouco, tá? O que significa esses nomes. Então, a linhagem sinápsida, que tem, por exemplo, de metrodonte. É aquele lagarto não, né? Olha o professor. Aquele vertebrado que tem uma vela nas costas, né? Tem uma fotinha dele aqui, muito comum de aparecer aí nos filmes de dinossauros, que na verdade não são dinossauros, são muito mais relacionados com nós, com os mamíferos, que é do grupo dos pelicossauros. Então você tem aqui um começo de uma série de animais reptiliformes, eles até antigamente eram chamados, até hoje são chamados de répteis mamaliformes, vai entender, né? Como se fossem répteis que têm forma de mamífero, ou mamífero que tem forma de réptil. É um troço que a gente não sabe dizer o que é, né? Então, hoje a gente já sabe que, na verdade, são linhagens basais de mamíferos, né? Vão dar origem a grupos relacionados com os mamíferos, certo? E a gente vê essa história na aula de mamíferos. E a outra linhagem que surge, que é essa que está indo para frente aqui, ó, né? É a linhagem do que seria os répteis, vamos dizer assim, né? A linhagem dos saurópsidos, que são os répteis, tá? Répteis e aves. Então a gente vê que no comecinho, ó, tem uma série de grupos, nesse cladograma nem tem todos, mas já dá para a gente ter uma ideia, que tem uma série de animais basais, répteis basais, que a gente pode chamar de pararrépteis, que não vai para frente, tá vendo? Ó, você tem aí, ó, mesossauros, de amarelinho, mesossauros, né, aqui, capitorrinídeos, são todos amniotas basais que não deram conta, né? Não conseguiram evoluir suficientemente para se adaptarem às novas condições. E eles já, antes do fim do Permiano, eles já sumiram, né? Já morreram. Em compensação, você tem uma linhagem que a gente pode chamar de meta-répteis ou eurépteis, ou seja, répteis verdadeiros, répteis atuais, répteis posteriores, né, verdadeiros, que já sofrem muita diversificação, mais do que a linhagem dos mamíferos, né? Então a gente vê que a linhagem dos répteis meio que diversifica junto com a linhagem basal dos mamíferos. Mas todo mundo nessa época a gente pode chamar de répteis, porque lembra que répteis é um grupo parafilético, né? Então, por exemplo, eu posso chamar pelicossauro de réptil, porque ele tem todas as características que um réptil, esperadas para um réptil, né? Ovo, escama, ovo, escama, como é que a gente falou? Pecilotérmico. Então, você vê que é um réptil, mas não compartilha de um ancestral comum, que o ancestral comum dos répteis seria o que está de amarelinho. E o ancestral comum dos pericossauros é o que está de roxo. Então, a gente vê que não compartilha de um ancestral comum. Então, é parafilético. Tá vendo? Bom, então a gente vê que o ancestral comum dos reptilianos, ele já diversifica em vários grupos, né? Você tem o surgimento do grupo que vai dar origem aos lagartos, que é o grupo Lepidossauria, que é o que está representado de azul claro, certo? Esse grupo de azul claro é o grupo dos lepidossauros, que vão originar os lagartos, as serpentes, os tuartaras. E você tem também o surgimento do grupo dos arcossauros. Então, lepidossauro, lépido, significa magro, né? Esbelto, certo? Alguma coisa assim. Que remete aos lagartinhos, né? Lagartos magrinhos. E arcossauros, sauro é lagarto, né? Os lagartos maiores, mais fortes, né? Mais robustos.
Então, se você lembrar assim, lépido, tá vendo? Lépido é uma palavra que parece uma pessoa magrela, lépido. É um menino lépido, né? Ou seja, magrelinho, que corre, espivitado, não para nada. Você pensa num lagarto, né? Agora, arco, não parece uma coisa grande, pesada, né? Arcossauro, não parece uma coisa mais pesada, mais forte, né? Maior, né? Mais robusta. Então, você pensa nos dinossauros, né? Nas aves não, né? Mas você pensa nos dinossauros, nos crocodilos, nas tartarugas, né? Parece que são bichos mais robustos. Então, o grupo dos arcossauros. Então, você já tem a origem desses dois grupos. Não é que nessa época tinha esses bichos, né? Porque esses bichos são atuais. A gente está falando aí de répteis basais. Então, não tinha tartaruga, não tinha ave, não tinha lagarto. Era o ancestral deles. Todo mundo parecido. Todo mundo parecendo grandes lagartos tégios, certo? Então, você tem a linhagem dos lepidossauros e a linhagem dos arcossauros, certo? Na linhagem dos lepidossauros, então, antes de eu falar sobre isso, quando essas linhagens surgiram, então vocês já podem guardar, né? Os saurópsidos, né? Os diápsidos, que são os répteis reptilianos, pode pensar reptiliano também, tá? Os reptilianos, eles têm duas linhagens principais, então você já guarda dois grupos principais, lepidossauros e arcossauros, tá? Então, esses dois grupos, quando eles surgiram no Permiano, eles não foram assim muito bem sucedidos, eles não diversificaram logo que eles surgiram. Porque quando eles surgiram, o grupo basal dos sinápsidos, que são os mamíferos, né? Então vamos recapitular, ó. Amniota, né? Ó, na base, amniota. Amniota surge dois ramos, certo? Principais. Tem mais, mas vamos pensar só dois. Dois ramos principais. Então você tem para cá diápsidos, eu expliquei no finalzinho da aula passada, lembra? Diápsidos para o lado de cá e a sinápsidos para o lado de lá. Que você pode pensar, repetília, seriam os répteis, né? Sinônimo de diápsido, e a mamália, que são os mamíferos, né? Sinônimo aí de sinápsido. Não é bem isso, mas tudo bem, tá? Podem pensar assim, para vocês guardarem. Então, repetília ou diápsida, mamália ou sinapse. Então, você tem esses dois grupos. Aí, vamos deixar a mamália quieto, porque, né, sinapse do quieto, porque vai ficar para outra aula. Vamos focar nesse grupo aqui, ó, nos diápsidos, nos reptilianos. Então, os reptilianos, eles têm dois ramos principais. Lembra a evolução, sempre de dois em dois. Dois ramos principais. Já logo no início, logo que surge o primeiro lagartinho, ele já separa em dois grupos, tá? O grupo dos lepidossauros e o grupo dos arcossauros. Nesse começo, eles não se diversificam, porque lá nos sinápsidos, nos mamíferos, já tinha esses grupos basais dos pelicossauros que já estavam, tipo assim, super bem. Eles já tinham diversificado. Olha só como o fluxograma abre, né? Já tinham diversificado, já tinham ocupado o ambiente terrestre, já estavam botando ovo com casca. Ixi, a terra já era deles. E eles já tinham, inclusive, diversificado para comer as duas principais coisas que tinham, que era as plantas e os animais, né? Insetos, invertebrados e peixes. Então, eles já estavam assim, prontos, já tinham dominado, a terra era deles. E os reptiliformes ainda estavam ali, né, desenvolvendo. Então, eles não conseguiam ganhar competitivamente. Então, o registro fóssil dessa época é cheio de sinápsidos, cheio de anfíbios batraquiformes, e com pouquíssimos representantes dos reptilianos. Tá? Então, a Terra, no início, antes dos dinossauros, a Terra já era ocupada por grandes vertebrados, que eram esses batraquiformes e sinápsidos, certo? Que os ancestrais dos mamíferos, ok? Então, você vê que a Terra, nessa época, ela era dos pelicossauros,
dos capitorrinídeos, dos mesossauros, que são todos esses grandes lagartos. Ok? Toda vez que um réptilzinho tentava ocupar alguma coisa, era comido por um deles, porque já estava bem mais estabelecido. Ok? Beleza. E esses diápsidos basais também, tá? Todos eles aí são esses, vamos dizer assim, répteis basais, répteis ancestrais. Aí chega no final do Permiano, né? E a gente tem deixa eu só falar que eu disse, esses diápsidos basais, eles são muito parecidos com crocodilos. Não é crocodilo, mas sabe jacaré? Filhote de jacaré? Vocês já viram filhote de jacaré, né? Filhote de jacaré é muito parecido com filhotinho de jacaré. É aquele corpo magrinho, mas com a pele bem grossa, com umas escamas bem grossas, escamas com osteodermos, então escamas ósseas bem grossas, porém pequenas, né? Mais grossa, a pele dele era bem fina, cabecinha achatada, mostrando que ele vivia ali mais ou menos na água, e eles eram, em boa parte, bípedes. Então, você vê que eles eram rápidos. Aí você imagina um filhote de jacaré correndo nas duas pernas. É como se fossem esses animais, tá? Então, por eles serem, acho que também, talvez por eles serem bem rápidos e pequenos, furtivos e terem essa pele dura, eles deram conta de competir com esses outros grandes vertebrados da época. E eles se deram bem. Então você vê que eles eram bastante abundantes nessa época. Mas nada de dinossauro, nada de lagarto, nada de serpente, nada de crocodilo, nada de nenhum dos répteis atuais. Eram todos bichos basais, certo? Desse grupo, principalmente o grupo Suchia, que é esse grupo que aparece aí nessa época. Então, assim, por causa desses animais, ninguém diversificou. Então, a gente tem uma época aí do final do Permiano até o comecinho do Triássico, que era dominado por uma fauna, assim, louca, muito diferente, muito interessante, de animais grandes, diversificados, que ninguém fala, porque os dinossauros, eles tomam conta tanto da cultura popular de répteis que nada consegue se destacar além de dinossauro. Quando alguém se destaca, a mídia transforma em dinossauro. É o caso do Dimetrodonte, né? É o único animal dessa época, um dos únicos animais dessa época que se destacam, e por ele se destacar, ele acabou sendo enfiado pela mídia como um dinossauro. Ele é vendido como um dinossauro, mas ele não tem nada a ver com dinossauro. Né? Você vê como é. Então é importante a gente, como professor, mostrar o quanto que a mídia manipula, né, o conhecimento científico e acaba criando conceitos que são errados. E a gente sabe que o Dimetrodonte não é dinossauro há muito tempo. A gente sempre soube que não era dinossauro. Sempre soube. A mídia que cismou que era dinossauro, mas tudo bem. Bom, aí chega no final do Permiano e aí acontece um evento, um cataclisma, que a gente não sabe exatamente o que foi que causou, provavelmente foi por conta do movimento das placas tectônicas, teve muita atividade vulcânica na região da Sibéria, e essa é considerada a principal causa, mas podem ter tido outros fatores, não interessa aqui para a gente, que gerou um grande cataclisma global. E no final do Permiano, né, na transição do Permiano para o Triássico, acontece a maior extinção em massa que já aconteceu na história do planeta. É a pior extinção, muito pior do que a extinção dos dinossauros. É uma extinção absurda, ela é chamada da Grande Morte, porque ela matou quase que 95% das espécies que existiam. Né? Entre 90% e 95% de todas as espécies que existiam morreram, tanto no mar quanto na água. Tanto no mar quanto na terra, na água e na terra. Foi um troço, assim, absurdo. E então, nesse momento, a gente vê, aqui só tem os aminiotas, mas acontece também em todos os outros grupos, tá? Inclusive invertebrados. É uma das poucas extinções em massa que extinguiu invertebrados, que levou os invertebrados à extinção, vários invertebrados à extinção.
Então aqui está mostrando só para os amnionitos, mas a gente vê, por exemplo, o grupo do Dimetrodonte vai para o saco. Ó, o grupo do Dimetrodonte não sobrevive, os pelicossauros não sobrevivem, os pararrépteis não sobrevivem e várias linhagens basais de diápsidos também não sobrevivem. Mas, como a vida funciona, né, tudo se renova a partir da perda, né, da morte. E aí a gente vê que a perda desses grupos, que eram os dominantes no Permiano, favoreceu aqueles que eram os coadjuvantes, né? Aqueles que estavam lá na margem da fauna foram favorecidos. Então, os diápsidos basais e os sinápsidos basais também, que eram pequenos, viviam em tocas, né? Se escondiam, faziam hibernação, comiam qualquer coisa. Então, esses bichos mais generalistas, eles deram conta de sobreviver a esse período de cataclismo, a essa extinção. E eles encontraram, agora a gente muda de era, né? A gente estava na Paleozoica, a gente passa para a Mesozoica, que é a era dos répteis, e aí você tem uma inversão da moeda e esses animais passam a ter a vantagem, né? Como eles já eram os mais, vamos dizer assim, os vice, né? Vice-dominantes da época anterior, os dominantes morrem na extinção e eles se tornam os dominantes dessa época. E os sinápsidos, que supostamente também estavam ali, né? Vários grupos de sinapses basais, eles não dão conta de competir com os répteis. E aí os reptilianos diversificam e os sinápsidos vão para a margem, né? Para a margem da fauna, se tornam ali grupos mais raros, menos diversos, menos abundantes. Então você vê que ocorre uma inversão. Antes da era mesozoica, você tem alta diversidade de sinápsidos, alta diversidade de ápsidos basais e pouquíssimos, vamos dizer assim, répteis verdadeiros. E depois que você entra na era mesozoica, você inverte. Esses grupos se tornam coadjuvantes, muitos deles morrem, e os reptilianos passam a dominar. Né? E aí você tem aquela visão que a família dinossauro colocou na sua cabeça, que os mamíferos da época dos dinossauros eram pouquíssimos, você via para o dinossauro comer, né? Mas isso aconteceu por conta disso, por conta desse prejuízo que eles tiveram durante a extinção do Permiano. Se não tivesse acontecido, olha que coisa incrível a gente pensar, se não tivesse acontecido a extinção do Permiano para o Triássico, provavelmente a gente não teria dinossauro. O dinossauro não teria evoluído, porque o grupo dos sinápsidos teriam diversificado, dominado o planeta, e aí o que a gente chamaria hoje de dinossauro, né, entre aspas, seriam esses grandes répteis sinápsidos. Quiçá a gente estaria aqui, né? Porque seria uma fauna completamente diferente. Mas o nosso ancestral estaria lá, mas a gente não ia ter certeza que ia virar a gente, né? Então você vê como que um evento de extinção em massa muda completamente a fauna, né? Bom, aí vamos continuar. Então a gente continua, entra no período da era mesozoica, a era dos répteis, né? A era paleozoica é a era dos invertebrados, a gente pode dizer era dos anfíbios, né? Para os vertebrados, dos peixes. Eu diria dos peixes, a era dos peixes. Mas você pode falar a era dos anfíbios também, mas eu diria a era dos peixes. Aqui é a era dos répteis, né? A era mesozoica. Então, nessa era, a gente sabe que ela é dividida em três partes, né? Tem o Triássico, que é o primeiro, o Jurássico e por último, o Cretáceo. O Jurássico e principalmente o Cretáceo é a real época dos dinossauros. O Triássico é uma era vamos dizer assim, dos répteis, né? A era dos répteis, mas não necessariamente já tinha dinossauro, ok? Bom, o Mesozoico ele tem três momentos. O primeiro momento é o momento de terra úmida e florestas, que é o Triássico. O segundo momento é um momento e quente, tá? Então, quente, úmido e com florestas. Então, tudo que um réptil gosta, né?
vai pegar aí onde que está a maior diversidade de répteis atuais? Nas florestas, né? Na região de florestas. É onde tem mais serpentes, é onde tem mais lagartos, é onde tem mais jacarés, é onde tem mais tartarugas. Está todo mundo na região tropical. Então, melhor coisa para um réptil. Não é tão bom para um mamífero, porque o mamífero com muito calor e muita umidade, ele perde muita água, né? Então, ele desidrata muito fácil. Então, já não é uma coisa muito boa para o mamífero. O mamífero já gosta mais de um ambiente mais temperado, ou de uma savana, mas não uma floresta, né? Então, você já tem a vantagem para os répteis. Então, nesse primeiro momento, você tem o surgimento de todas as linhagens basais dos répteis e a diversificação dessas linhagens. Então, é onde surge a linhagem dos escamados, que vai ser a linhagem que vai dar origem aos lagartos e às serpentes. Então, eles surgem nesse momento, mas não é que evolui réptil e serpente, né? Eles vão ficar também ali nos bastidores até o período Cenozoico, até a Era Cenozoica. Surge também a linhagem dos escamados, né? Dentro do grupo dos lepidosauros, e dentro do grupo dos arcossauros vai surgir a linhagem dos dinossauros, né? A linhagem dinossáurea, que está representando aqui por essas várias ramificações que estão surgindo, né? Ó, essas azuis são os escamados, e essas roxas aqui de cima, a azul escuro ou roxo, não sei que cor que vocês estão vendo, que é dos dinossauros, ok? Então a gente vê aqui, ó, vamos conversar sobre os arcossauros primeiro. Então a gente vê que nessa porção do gráfico, nessa porção e nessa daqui, ó, nessas três porções, que é a porção do Mesozoico, né, o arco do Mesozoico, você vê, não tem nem dúvida. Olha o espaço desse gráfico que é ocupado pelas linhagens dos arcossauros. Então, essa é a era dos arcossauros, ou seja, a era dos dinossauros, que é um grupo de arcossauro. Então, você vê que a maioria dos animais que são mais diversos, mais abundantes dessa época, são os dinossauros. Eles surgem no período no período Triássico, diversificam no período Jurássico e dominam de vez no período Cretáceo. Por isso que tem até aquela brincadeira, o povo fala assim, o Parque dos Dinossauros não devia chamar Jurassic Park, devia chamar Cretacic Park, né? Porque os dinossauros são muito mais diversificados no Cretáceo do que no Jurássico. Só um minutinho, gente, para eu ligar meu computador. Pronto. Não ligou, não. Peraí. Pronto, agora se ligou. Então você vê que essa é a época dos dinossauros, essa é a época que eles diversificam. E aí você vai ter os dinossauros diversificando em duas linhagens principais. Tá? Surgem duas linhagens principais de dinossauros. Os dinossauros chamados de saurísquios e os dinossauros chamados de ornitísquios. Eu explico depois para vocês. Eu já expliquei sobre esqueleto na aula passada, não expliquei? Pronto, então eu já posso falar sobre isso. Então você tem essas duas linhagens principais, os saurísquios e os ornitísquios. Não é difícil de você guardar. Se você não for fã de Jurassic Park, é difícil. Mas se você conhece o mínimo de dinossauros, né, já assistiu os filmes, não é difícil de guardar. Sabe todos aqueles dinossauros que são quadrúpedes, gordos e que comem plantas? Por exemplo, Triceratops, Stegossauro, Anquilossauro, lembra? O Anquilossauro é aquele que tem a bola no rabo, Triceratops aquele que tem chifres. Você assistiu Power Rangers? Triceratops. Estegossauro, aquele que tem grandes placas nas costas, né? De pegar dos brinquedos do Murilo para vocês verem. Esses dinossauros quadrúpedes herbívoros, né, que parecem grandes dinossauros de savana, eles são os dinossauros do grupo Ornitisquia. Tá? Eles fazem parte do grupo Ornitisca, todos eles. A característica que mais
define eles, além deles serem quadrúpedes, herbívoros, etc., é o fato de que eles têm um bico córneo, tipo o bico de tartaruga. Você vê assim, o desenho deles, deixa eu ver se tem um desenho deles aqui, essa imagem. Não tem. Ah, aqui tem. Ah, gente, aqui tem, ó. Coloquei aqui, ó. Pronto, ó. Já que a gente está falando de dinossauro, né? Então tá aqui, ó. Então aqui, ó. A Triceratops é esse daqui, ó. Parasaurólofo, esse daqui. Todos os hadrossauros, né? Parasaurólofo, hadrossauro, psittasauro. Todos esses animais fazem parte do grupo Ornitisquia. Então, acho que não tem muito erro. Olha o estegossauro aqui embaixo. Acho que não tem muito erro, tá? Então, só se você lembrar, aqueles dinossauros que parecem elefantes, né? Parece elefante, rinoceronte, porque é grandão, gordão, come planta e tal. E eles têm esse biquinho córneo. Vou fazer um zoom aqui, ó. Olha na boquinha do Triceratops. Vocês conseguem ver que ele tem um bico, não é? Um bico córneo. Tipo bico de ave, né? Bico de tartaruga. Eles evoluíram. Não é homólogo, tá? É a analogia. Então, você tem aí. Então, beleza. Já deu para identificar. O que sobrou? Sobrou os carnívoros, né? O Tiranossauro Rex, Gigantossauro, Espinossauro, Velociraptor, aqueles carnívoros que andam em duas patas, né? Tem os bracinhos reduzidos, né? Sobrou eles, né? Os carnívoros e os pescoçudos, os que têm os pescoços bem grandes, né? Como está mostrando aqui, ó. Esses grupos, esses animais, dinossauros, fazem parte do grupo Saurisquia. Tá? Então, tá aqui, são saurísquios. Ok? Então, eles são aparentados. Por mais que você pense, nossa, professor, eu assisti Parque Dinossauro e eu lembro que o pescoçudo, ele era herbívoro, né? Tem até aquela cena clássica que ele fica sobre duas pernas para alcançar lá a folhinha para comer, né? Eu acho que consigo até ouvir a música. Tan, 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 ah, gente, vocês são fã também, né? Vai falar. Vocês não estão doidos para assistir o Jurassic World que vai sair agora, né? O Dominação. Então, assim, eu lembro que eles comem planta. Como é que você está falando para mim que aquele bando de dinossauro lá que come planta está num grupo e os pescoçudos estão num outro grupo relacionado com dinossauro carnívoro que anda sobre duas patas? Professor, isso está muito esquisito. Ó, eu concordo com você. É esquisito, tá? E, na verdade, isso é fruto de algumas inconsistências filogenéticas que a gente ainda tem, certo? Essa classificação é a tradicional, tá? É a que normalmente é usada. Mas a gente ainda tem dúvidas, né? Porque parece mesmo estranho, né? Eu concordo com você. Então, existem ainda dúvidas. Será que, na verdade, são 3 ramos? Será que a gente tem o ramo dos saurísquios, o ramo dos ornitísquios? Esse aí a gente não tem dúvida, porque todo mundo é muito parecido. Será que o grupo dos saurísquios, na verdade, são 2 grupos e cada um tem sua origem aí separada, né? Será que eles realmente o grupo não? Então, a gente ainda tem um pouco de dúvida sobre isso, porque, como vocês sabem, todos os estudos sobre dinossauros são feitos a partir de fósseis. E fóssil não é aquela maravilha, né? Que você encontra o esqueleto completo de vários animais, né? Então, você encontra, às vezes, um pedaço aqui, um pedaço ali, né? Então, assim, ainda é uma área a se estudar, uma área muito, muito boa de se estudar aqui no Ceará, né? Inclusive, vocês aí, quem quiser seguir para a área da paleontologia, é uma área muito legal de se estudar aqui no Ceará, porque existem várias bacias fossilíferas lá no Araripe, né? Que tem alguns animais dessa época dos dinossauros. Não tem necessariamente dinossauros, muitos dinossauros, né? Não é assim, ai que maravilha, tem muitos dinossauros aqui, mas tem alguns bichos lá da época, então dá para estudar, né? Tem um pterossauro, que não é um dinossauro, mas tudo bem. E tem alguns grupos, acho que tem alguns grupos relacionados com o espinossauro, acho que o irritator é daqui, teresinossauro, não, acho que teresinossauro do Maranhão. Ah, mas tem uns bichos aí, por aqui na região tem muito, né? Então, quem quiser estudar, eu lembro quando eu estava lá em Minas, quem queria estudar paleontologia tinha que ir para Uberaba, né, região do Triângulo Mineiro, que é bem longe de onde eu morava.
Então, para mim, era praticamente impossível. E agora, para vocês aqui, vocês praticamente moram num lugar que era o paraíso dos dinossauros, né? Então, é legal de estudar isso aqui. Bom, de qualquer forma, a gente vai considerar a classificação tradicional. Então, a gente tem dois grupos principais de dinossauros: os ornitísticos, todo mundo herbívoro, a maioria quadrúpede, apesar que esse quadrúpede dos ornitísticos é um quadrúpede secundário, o ancestral deles era bípede, e depois eles acabaram, eles evolutivamente se tornaram quadrúpedes. Então, quando às vezes você olha, por exemplo, o Parasaurólopho, que está aqui em cima, ó, você vê que ele ainda tem essa tendência de andar sobre duas patas. Ele podia apoiar nas quatro e ficar nas duas, né? Meio intermediário. E o estegossauro também você vê que as pernas da frente dele são muito mais parecidas com braços, são mais finos, mais curtos, com mãos mais delicadas do que as patas traseiras, mostrando que o primeiro ornitísquio que surgiu, assim, vamos dizer assim, o principal dos primeiros é o psittasauro, que ele tem também os bracinhos bem curtinhos. Então você vê que é uma linhagem que surge a partir de um animal bípede. O animal bípede se torna quadrúpede, certo? Já no saurístico, você vê esses grandes quadrúpedes, claramente quadrúpedes, né, que são os pescoçudos, e esses pescoçudos fazem parte de um grupo chamado de saurópoda. Não sei se está escrito aqui. Acho que não está. Saurópoda, que significa pé de dinossauro. O que é pé de dinossauro? Pé de lagarto, né? Mas aqui a gente está falando de dinossauro, então é pé de dinossauro. O que é o pé de dinossauro? É o pé com todos os dedos encostados no chão, né? Esse pezão, pé de elefante, tipo pé de elefante, certo? Que é o que a gente encontra também nos ornitísticos, né? Então, os ornitísticos também tem pé de dinossauro, né? Então, assim, vocês entenderam, pé de dinossauro. Apesar de que os ornitísticos, fazendo uma curiosidade, na mão deles, no pé tudo bem, o pé eu concordo que é um pé de dinossauro, agora a mão é muito modificada. Tem animais, por exemplo, o hadrossauro, que é parente do Parasaurólopho, ele quase que é um cavalo, a mão dele é quase que de cavalo, ele apoia a mão nos dois dedos e esses dedos têm casco. Então, assim, você vê que não é necessariamente um pé de dinossauro, né? Então, não dá para confundir. Já aqui nos pescoços não tem erro. A mão e o pé toda apoiada no chão com seus dedinhos, certo? Então, saurópodes, né? Grupo saurópoda. E os carnívoros, aqui representado, por exemplo, ó, Velociraptor, Alossauro, Celófise, não colocar Tiranossauro Rex? Não, Tiranossauro Rex, né? Vocês conhecem. Então, esses dinossauros carnívoros, bípedes, eles estão no grupo chamado de terópoda. Terópoda. T com TH. T-H-E-R-O-P-O-D-A. Terópoda. Os terópodes, esse nome terópoda significa pé de fera ou pé de mamífero. Porque fera é sinônimo de mamífero. Então, o que significa pé de mamífero? Sabe, pensa assim, gato, lobo, leão. Já repararam que eles andam apoiados na ponta dos dedos e os outros dedinhos deles ficam como se fossem esporas aqui em cima? Vocês já repararam isso? Já viram o pezinho do gato, o pezinho do cachorro? Se vocês não viram, repara a próxima vez que vocês virem esses bichinhos. O pé deles está apoiado, o pé e a mão, né? Mas principalmente o pé. Ele está apoiado nos dedos. A palma da mão, ela fica suspensa, ela fica no ar, certo? Então, o pé é apoiado nas falanges e o tarso metatarso fica no ar. Esse tipo de pé é considerado pé de mamífero, pé de fera, porque ele é mais associado aos mamíferos, a coisa dos cientistas. O Parasaurólopho, parece um canguru, exatamente. Que o canguru tem um bipedalismo semelhante ao dele. Que você olhar o canguru, às vezes ele aparece com as mãos no chão. E às vezes ele aparece com as mãos para cima. O canguru que a gente mais tem na cabeça, que é o canguru vermelho,
ele quase sempre está com as mãos para cima. Agora, o álabe, que é ali relacionado com o canguru, ele tende a ficar mais com as patas da frente no chão, tipo um coelho. Né? Aí você vê, é essa ideia que eu estou falando, dos ornitísticos. Eles podem ficar bípedes ou quadrúpedes, né? Eles têm essa flexibilidade. Já os saurópodes, não tem como um animal desse ficar andando sobre sobre duas patas, né? Ele é muito grande, muito pesado, olha o tamanho do pescoço. Até mesmo essa cena clássica do Jurassic Park, tem muitos cientistas que duvidam, né? Que eles eram capazes de se apoiar nas duas patas traseiras. Mas pode ser que sim. Então, assim, quadrúpede com certeza. Aqui, bípede quadrúpede. Aqui, quadrúpede com certeza. Agora, os terópodes, eles são bípedes com certeza. Né? Então, eles andam sobre as duas patas e eles têm uma tendência, como eles andam sobre as duas patas, eles têm uma tendência de reduzir os braços. Então, os braços tendem a atrofiar. Então, você vê lá o Tiranossauro Rex, né? Que tem aquele bracinho bem pequenininho assim, né? É uma perda do braço, porque a ideia é focar na perna, né? Ou vou evoluir só a perna, né? Porque a tendência evolutiva foi essa e largou. Os braços foram se perdendo, porque a seleção natural ela é assim, né? Quando um troço não está servindo, ela arranca fora. E aí, mas dá para você ver claramente que são duas tendências evolutivas. Você tem animais grandes, lentos e pesados, herbívoros, né? Que são os saurópodes. Então faz todo sentido esse corpo que eles têm. Né? Então, pescoço longo para comer lá no alto da árvore, rabo comprido para dar equilíbrio, pernas colunares embaixo do corpo para dar sustentação ao peso corporal, lento, devagar, cabeça pequena, cérebro pequeno, né? Tipo, não tem muito o que. Ele não preocupa nem com o predador, porque um bicho desse tamanho quase ninguém consegue comer, né? Então, assim, você vê que é uma tendência para um animal paradão. Já os terópodes é o contrário. É a tendência para um animal rápido, um animal veloz, porque todos são predadores. Então, eles têm que ser rápidos, têm que ser veloz, tem que ser esbelto, tem que ser forte, tem que ser esperto. Então, o cérebro é grande, cabeça grande, né? A cabeça do Tiranossauro Rex. Então, bom desenvolvimento cerebral, inteligência. Então, são animais muito mais ágeis. Então, a tendência evolutiva para agilidade, certo? Ok? Então, a tendência para agilidade, para carnivoria, para predação, para caça, vai para os terópodes. E aí você vê, que nem eu falei, o próprio pé de fera, o pé de fera, que é um pé típico para a velocidade. Quanto mais você apoia o seu pé nos dedos, mais rápido você fica. Você já reparou quando você está correndo? Você tende a pisar menos com o calcanhar e mais com a ponta dos dedos? O cavalo, que é um dos animais mais rápidos que a gente tem, o cavalo ele corre sobre o dedo do meio. É a única parte da mão dele, do pé e da mão dele que está apoiado no chão, é o dedo do meio. Então, assim, é o mínimo de atrito possível com o solo. É a mesma coisa. Nos terópodes, eles tendem a estar apoiados nos três dedos. Nos três dedos da mão. Todos eles. Os outros são reduzidos. Então, isso aumenta a velocidade deles. Como eles reduzem o braço, porque aí o braço agora balançando atrapalha a correr, né? É ruim para eles tendem a reduzir ou perder o braço. Exceto se for um animal que manipula o alimento, é pequeno e manipula o alimento, como, por exemplo, o Velociraptor. Então, o braço ainda é utilizado, mas Carnotauro, Alossauro, Tiranossauro, todos esses, Gigantossauro, todos esses dinossauros maiores, eles perdem, né? Em compensação, a cabeça fica muito grande, porque se você não tem braço, a única coisa que você vai usar para manipular o alimento é a boca, né? Então a sua boca fica enorme, a mandíbula fica musculosa para conseguir comer e mastigar, né? Então você já tem a cabeça, o desenvolvimento maior da cabeça, que agora os seus braços são a sua boca, certo? A cauda também fica curta e grossa, para dar equilíbrio, para compensar o peso da cabeça, né? A cabeça grande pende para frente,
o rabo curto e grosso pende para trás. E aí você consegue manter o equilíbrio do corpo. É por isso que o Tiranossauro Rex não cai com a cabeça para frente, né? Ele tem esse equilíbrio, que nem está mostrando nessa imagem. E em compensação, como todo movimento fica nas pernas, a perna fica bem grossa, com aquela coxa grossa, né? Aquela perna grande, grossa, forte, que é a perna justamente para o animal correr, né? Para o animal mover. Certo? Deu para entender como que ocorreu a diversidade? Lógico que eu não posso ficar esmiuçando os dinossauros, né? Eu até queria, porque eu gosto muito desse tema, mas não é o foco da disciplina. Mas eu trago porque eu sei que lá na paleontologia vocês não estão estudando, os professores que estão assumindo paleontologia não estão passando dinossauros para vocês direito, e eu sei também que alguns de vocês gostam, né? Tem interesse. Então eu dou essa introdução, ok? Mas o que é importante vocês guardarem? Nem é importante vocês guardarem todas essas coisinhas. Eu quero que vocês guardem, porque é o que costuma ser tratado no ensino básico, os dois grandes grupos de dinossauros, tá? Os saurísquios e os ornitísquios. Então, o grupo dos saurísquios é o grupo dos pescoçudos e dos carnívoros, e o grupo dos ornitísquios é o grupo dos dinossauros que parece com elefante, rinoceronte. Pode pensar assim, dinossauro de manada, né? Dinossauro que anda em grandes grupos. Então, eles são relativamente rápidos, mas não são tão rápidos, comem plantas, mas ele tem a cabeça pequena, né? Um povo que come um dinossauro como muita planta acaba ficando com a cabeça bem pequena. Vê o estegossauro, por exemplo, né? Que tem uma das menores cabeças, relação cabeça-corpo, cabeça pequenininha, né? Vou falar que é burro, mas não tem tanta, né, demanda, né? Então são esses dinossauros, tá bom? Se você imaginasse assim, se você estivesse vendo uma paisagem da época dos dinossauros, do Mesozoico, você teria os grandes pescoçudos, né, vivendo ali na região das florestas, os carnívoros, né, os terópodes, vivendo também ali no meio da floresta, né, na região ali mais aberta, e esses dinossauros, os ornitísticos, vivendo na área de campo, né, de campina, savana, são animais mais de ambiente aberto. Inclusive, ao longo do Mesozoico, você vê a alternância desses bichos, né? Começa com dinossauros mais generalistas, que vão comer de tudo, planta, vertebrado, inseto e tal. A maioria deles é bípede, como eu disse, ó, os ornitísticos são bípedes originalmente e depois se tornam quadrúpedes. E nos saurísquios, os terópodes são bípedes. Então, se aqui eu tenho bípede e do lado de lá eu tenho bípede, qual será a forma ancestral? Bípede ou quadrúpede? Bípede, né? Tem bípede dos dois lados, é mais provável que o bipedalismo tenha sido herdado do ancestral comum. E é isso mesmo, você pegar aqui, ó, aqui embaixo, ó, tem o Herrerasauro, que é um dinossauro aqui da Argentina, perto da gente. E você vê claramente que ele é bípede. E ele é considerado um dos primeiros. Tem gente que fala que ele não é dinossauro. Mas vamos considerar que ele é dinossauro, então ele seria um dos primeiros grupos de dinossauros. Então a gente vê que são animais bípedes. Aí lembra que eu falei que os primeiros diápsidos, que faziam parte daquele grupo Suchia, eles eram como se fossem filhotinhos de jacaré andando sobre duas patas? Então é tipo isso, tá vendo? A origem dos répteis como um todo, dos reptilianos, principalmente do grupo Archossauria, que é esse dos dinossauros, são animais que tendem ao bipedalismo, que tendem a andar sobre duas patas, né? Para velocidade, lembra sempre que é velocidade, para andar mais rápido. E fugir daqueles grandes anfíbios, sinápsidos, né? E captorrinídeos que viviam lá na época e que estavam querendo comer eles. Então, pronto. Então, eu quero que vocês guardem esses dois grupos, tá? Os saurísquios e os ornitísticos. Pelo menos saibam que eles existem. O dinossauro não é tudo a mesma coisa. Você tem dois grandes grupos. E, além de tudo isso que eu falei, que são características gerais, a principal característica que distingue
entre os dinossauros saurísquios e os dinossauros ornitísquios é a forma da cintura pélvica. Esse nome isquio, esse nome final, saurísquio, ornitísquio, esse termo isquio vem de cintura, significa cintura. Então, a cintura, saurísquio é cintura de réptil, né? Cintura de lagarto. E ornitísquio é cintura de ave. Ornito é ave, né? Cintura de ave. Cintura pélvica, tá, gente? Cintura pélvica de ave. Como seriam essas cinturas? Ó, se a gente olhar aqui, ó, acho que essa aqui é mais didática. Se a gente olhar para os ornitísquios, a gente vai ver que a cintura pélvica deles tem essa conformação. Se a gente está olhando de lado, né? De lado e de frente, igual está mostrando aqui em cima. Então, o que você tem? O isquio, desculpa, o ilho, que é o osso que gruda a cintura pélvica na coluna vertebral, ele basicamente não varia, tá? Então, ele vai estar sempre ali em cima, formando um do lado e um do outro, formando como se fosse a bacia. O que eu quero que vocês prestem atenção é da forma do pubis e do isquio. O pubis virado para frente e o isquio virado para trás, certo? Ó. Então, se você olhar no grupo dos ornitísticos, tanto o isquio como o pubis são bem grandes e compridos. Eles são ossos bem grandões e compridos. O pubis comprido em direção à pelve, fica fácil de lembrar, porque pubis lembra pubiano, né? Que lembra ali a vagina, pênis, órgãos genitais. Então, o pubis sempre voltado para frente, ele é bem compridão, né? Fazendo aquele um osso apontando para baixo e para frente. E o isquio, a isquio, vocês podem ver, isquio com Q, lembra QU de anos, né? Apontando ali para o rabo, né? Para a região anal. Então, o isquio apontando para trás. Então, pubis para frente e isquio para trás, os dois bem compridões. Esse tipo de cintura é a cintura que a gente encontra nas aves atuais. Então, a próxima vez que você comer frango e você reparar na forma da cintura pélvica, lá no almoção de domingo, depois que o povo já destroçou o frango, pega a cintura dele, dá uma olhada. Você vai ver que a cintura tem mais ou menos essa forma, com dois ossinhos, um para frente e um para trás. Certo? Então, essa é a cintura cintura dos dinossauros chamados de... desculpa, gente. Nossa, viajei total aqui. Vamos voltar. Desculpa, confundi. Esse não é o osso das aves, desculpa. Esse é o osso dos répteis, o osso que você observa nos répteis, tá? Perdão, confundi aqui. Então, voltando. Apaga aí o que eu falei. Você tem o ilho, que está ligado na coluna, tá? Aí você tem o pubis para frente e o isquio para trás. Essa cintura é a cintura típica dos lagartos, né? Por isso que é o nome saurísquio. E essa cintura, você vai lembrar que é a cintura dos lagartos, não vai fazer que nem eu, que acabei de errar, porque esse osso para frente, que é o osso do pubis, ele serve para prender o músculo que está vindo da barriga. Então, toda essa musculatura que está vindo aqui da barriga, né, da região aqui ventral, vai se prender na parte superior desse pubis. E o pubis e o isquio vai receber o músculo que está vindo das pernas. Tá? Então, toda a musculatura vindo do fêmur vai se conectar nesses ossos para poder fazer o alavancamento da perna. E o osso do isquio vai dar suporte também para o músculo da cauda. Lembra? Ele não está apontando para trás? Ele vai dar também suporte ali à região da cauda. Então, você tem a musculatura da cauda conectando ao isquio. Então, o que dá esse formato da cintura deles, né? Dessa forma de V ao contrário, né? De pi, né? É essa necessidade do corpo ter uma musculatura que retém o tronco e a cabeça aqui, pendendo, uma musculatura que retém a cauda pendendo aqui para trás. Então, ó, a região anterior fixa no pubis, região posterior fixa no isquio,
e a perna vindo aqui embaixo, fixa no pubis e no isquio. Então, dá essa conformação para a cintura. Se você imaginar a musculatura presa, você vai imaginar essa cintura, que é o que a gente vê, por exemplo, no Tiranossauro Rex, né? Eles têm esse tipo de cintura, a cintura clássica de um animal predador bípede. E é também o tipo de cintura que a gente espera aí do ancestral dos dinossauros, que era um réptil, que é um réptil, né? Então, por isso, saurísquio, cintura de réptil, ok? Típico osso de réptil. É lógico que nos répteis, o pubis e o isquio não é tão grande, tá? Ele é um pouco menor, porque lagarto, crocodilo, tartaruga não é bípede, é quadrúpede. Então não precisa de tanto ancoramento de músculo. Aí esses ossos são menores, mas ainda assim vai ter esse formato de V ao contrário, tá? Então, típica cintura de réptil, ok? Pronto, agora eu corrigi o que eu disse, vocês me perdoem. Agora, a cintura dos ornitísteos, né, que aí sim é a cintura que parece com a cintura das aves, que é essa que está mostrando aqui, ó, a gente vê que ela é diferente. Olha só, o ilho continua prendendo a cintura na coluna vertebral, então ele continua com essa forma mais achatada e comprida, que vai fazer a bacia, né? Vai fazer o formato da bacia, ok? Aí você tem o isquio, ele continua apontando para trás, né? Vai continuar apontando para trás, porque faz sentido, né? O animal continua tendo um rabo, né? Ele continua, olha o estegossauro aqui em cima, ele continua com uma cauda grande, então é muito importante para esse animal continuar tendo um isquio bem desenvolvido. Você pensar o anquilossauro, que é aquele dinossauro que tem uma clava no rabo, importante para ele ter esse rabo, né? O parasaurólogos, que parece o canguru, precisa ter um rabo para dar equilíbrio. Então, o isquio continua tendo a sua importante função. Agora, o pubis, ele já não tem tanta importância como o osso de inserção de musculatura da perna, porque é um animal quadrúpede, né? Um animal que vai ter todo o movimento do corpo distribuído entre a perna e o braço. Então, você não precisa mais de um pubis tão comprido para frente, que nem era daquela outra cintura, a cintura saurística. Então, você vê que o pubis, ele continua tendo uma pontinha para frente, mas ela é bem menor e ela aponta mais para frente do que para baixo. Tá vendo aí de azul? E o restante do pubis fica grudado no isquio, para ajudar o isquio na sustentação da cauda, que vai ter muito mais importância para esses animais. Ok? Então você vê que a conformação da cintura tem a ver com o animal que é tetrápode, que é quadrúpede e que precisa da cauda para equilíbrio. Já a outra cintura para um animal bípede e que precisa da cauda também com equilíbrio, precisa fazer aquele balanço entre uma cabeça muito grande e uma cauda robusta, tá? Aí você vai perguntar, professor, e aquela lá é a cintura que a gente vê nas aves hoje em dia. Aí você vai pensar, professor, que parece, tá, gente? Que parece com a cintura das aves, parece. Aí você diz, professor, mas e os saurópodes, né? Os pescoçudos? Eles não são bípedes e nem são rápidos. Por que eles ainda têm uma cintura de um animal que é bípede rápido? Aí você fez uma pergunta, uma questão de prova, né? Que faz todo sentido, porque você vai pensar, esse animal quadrúpede era para ele ter que tipo de cintura? Cintura ornitísquia, aquela cintura do lado de lá. Mas ele tem essa daqui, ela é diferente, mas ela é basicamente essa cintura aqui. Qual é o sentido evolutivo disso? Qual é o sentido disso? Né? O sentido disso é evolução. O ancestral desse cara era bípede. Então, assim, o que a seleção natural conseguiu fazer foi modificar outras ossaturas. Ela não conseguiu modificar exatamente a cintura pélvica. E aí ele reteve a cintura pélvica ancestral e o quadrupedismo dele foi pautado na mudança de outros ossos, como, por exemplo, a mudança da inserção dos braços e das pernas nas cinturas, a mudança na conformação da coluna vertebral, engrossamento dos ossos, aumento das costelas. Então, ele fez outras modificações que compensaram
ele ter retido uma cintura de um animal bípede, certo? Então, não, vamos dizer assim, funcionalmente, não faz sentido essa cintura num animal quadrúpede, mas evolutivamente faz, porque o ancestral dele doou para ele. Como os terópodes e os saurópodes têm essa cintura, a gente, né, bota os dois dentro do mesmo grupo. E é por isso que esses grupos são mais proximamente relacionados, porque eles têm essa cintura saurísquea, enquanto que os demais têm a cintura ornitística. Ok? Bom, aí na aula passada eu falei para vocês que as aves são um grupo de réptil, né? E eu falei para vocês também que as aves surgiram de dentro de um grupo de dinossauros. Sabendo que os dinossauros têm os saurísquios e os ornitísquios, né? Cintura de réptil, cintura de ave, qual dos dois grupos vocês acham que a ave surgiu? Dos saurísquios ou dos ornitísquios? E aí, o que vocês acham? Não, ninguém vai chutar. Professor, Ah, professor, hum, assim, se for para olhar mesmo a aparência, porque as aves elas são bípedes, né? uhum. Então, se for por esse lado, elas surgiram dos sauríceos, né? Isso, muito bem, muito bem. Se você pensar em termos de aparência, né, de conformação, elas são bípedes, elas não têm braços, os braços delas viraram asas, né? Elas têm esse pescoço em forma de S, né? Ó, que a gente vê nos terópodes, mas também vê nos saurópodes, que é esse pescoço de garça. As aves têm esse pescoço de garça. Então a gente vê que, no geral, as aves surgiram aqui, né? No grupo dos saurísquios. Mas elas têm a cintura dos ornitísquios. E aí eu falei que o que define qual grupo o dinossauro pertence é a cintura dele. Então, se as aves têm a cintura do ornitísquia, elas são saurísquias ou ornitísquias, mesmo que elas sejam mais parecidas com os saurísquios. Justamente nesse caso, né? Você aparentemente fica essa dúvida. Fica Aparenta com essa um, dúvida. mas a cintura é do outro. Aí, então, nesse caso, vai ser do Exatamente. ornitíxeos, né? Pronto, isso mesmo. Aí, quando a gente cai nessa dúvida, toda vez que a gente cai numa dúvida parecida com essa, a gente tem duas respostas. Se a ave tem a cintura saurística, se a ave tem a cintura ornitísquia, mas ela parece com um saurísco, essa cintura dela ou foi herdada de um ancestral ou evoluiu independentemente. Se a cintura dela foi herdada de um ancestral, aí com certeza ela é um ornitísquio. Agora, se a cintura dela evoluiu secundariamente, né, foi uma evolução independente, aí eu posso, baseado em todas as outras características que a gente citou, que parecem ser muito mais importantes, eu agrupo elas com os saurísquios. Como que eu mato essa charada? Você pode olhar o desenvolvimento embrionário, você pode procurar pelos genes, ou você pode olhar as formas fósseis. Se a gente for olhar a forma fóssil, a gente vai ver que tem vários fósseis parecidos com aves que têm a cintura saurísquea. E aí, ao longo do tempo, a gente pede ele para olhar de novo, porque não está aparecendo aqui não. Aí se a gente olhar os vários fósseis intermediários das aves, a gente vai ver que eles têm a cintura saurísquea inicialmente, e essa cintura gradualmente vai se modificando numa cintura que não é uma cintura ornitísquia, mas é uma cintura própria das aves, que parece com a cintura ornitística. Então, um caso clássico de analogia, de convergência adaptativa, né? De analogia aí da evolução da cintura, ok? Então, as aves, elas fazem parte do grupo Saurísquia, e elas evoluíram de dentro do grupo Terópoda. Elas são próximas do Tiranossauro Rex, do Velociraptor, elas são mais próximas desses animais que até parece, né? O Tiranossauro Rex, se você olhar, parece muito com um galo, um frango, né? Parece muito com um passarinho.
Então, as aves surgiram de dentro do grupo saurístico. Na aula de aves, a gente vai ver quais são essas características que comprovam que as aves surgiram desse grupo. Enquanto que essa semelhança da cintura pélvica é meramente uma analogia. O paleontólogo que deu esse nome, né, de ornitisco na época, ele nem, na cabeça dele, nem passava que a ave era um dinossauro. E aí ele só deu esse nome por conta da semelhança. Nunca ele ia imaginar que no futuro eles iam colocar as aves dentro dos dinossauros. Aí na hora que a ave foi classificada como dinossauro, surgiu essa meleca, né? Ixi, Maria, vamos colocar a ave é dinossauro, mas ela não é ornitística, ela é saurística. Demos o nome errado para a cintura dos ornitísticos. Ok? Então, Então, eu gosto de falar dessa pegadinha, porque o aluno sempre confunde. então aqui um dinossauro, né, professor, que realmente parece uma ave. Na outra imagem, de um bico bem grande, assim. Isso. Que voa, né? Isso mesmo. Ainda acabei falando que os ornitísticos têm bico, né? Aí você ainda vai pensar, nossa, tem cintura de ave e bico, mas as duas coisas são analogias. Tanto o bico deles quanto a cintura deles são características que evoluíram independentemente na ave e neles, tá? Todas as outras coisas a gente vai ver, tá? Não vou falar agora não para não complicar. Mas todas as outras coisas que vocês já citaram, que tem a ver com a aparência, mostra que as aves, na verdade, surgiram de dentro do grupo dos terópodes. E é isso que a gente consegue ver aqui. Tudo bem, Jefferson, pode ficar tranquilo. E é isso que a gente consegue ver aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue ver a linhagem dos saurísquias, que está aí representada por um pescoçudo, tá vendo? E dessa linhagem dos saurísquios, especificamente da linhagem dos terópodes, surge a linhagem das aves, que é esse grande triângulo apontando para cima. Certo? Ok? Entenderam? Bom, já lá naquele outro ramo, então a gente volta. Vamos voltando. Lá naquele outro ramo, que era o ramo dos lepidossauros, que é esse azul, a gente tem o surgimento dos 3 principais grupos de lepidossauros, que eu falei na aula passada. Os tuataras, as serpentes e os lagartos. Os tuataras são os primeiros a surgir. Ó, eles estão aqui na ponta, ó, esse lagartinho laranjado. Se você seguir a linhagem deles, você vai ver que eles surgem cá no início, né? Eles surgem bem no começo, da ramificação dos diápsidos. Bem antes dos dinossauros, bem antes de quase todos os répteis que a gente conhece. Então, eles são um grupo muito antigo, que diversificou na era mesozoica, era comum, né, conviveu com os dinossauros, muitas espécies, mas hoje em dia eles estão quase extintos, né? São exclusivos de ilhas da Nova Zelândia. Não são animais assim que daqui a pouco vão se extinguir mesmo, viu? Porque não tem jeito não. Enquanto que a outra linhagem que seguiu ali quase sem espécie e só foi diversificar no final do Cretácico, começo do Cenozoico, foi a linhagem dos Squamata, que é das serpentes e dos lagartos, certo? Que é essa que está aqui. Ok? Então a gente vê que, apesar de dinossauros lembrarem lagartos, e o nome dinossauro significa lagarto grande, lagarto dominante, lagarto forte, né? Lagarto rei. Na verdade, eles são muito mais próximos das aves do que dos lagartos que vivem atualmente, de uma lagartixa, de um dragão de Komodo ou qualquer outro lagarto que você pensar. Ok? Certo? As tartarugas, né? Que eu não tinha falado. As tartarugas, eu vou falar as tartarugas e os crocodilos, né? Os crocodilos, eles surgem da linhagem basal dos arcossauros. Deixa eu achar aqui os crocodilos. Tartarugas. Aqui. Ó. Então, os crocodilos, eles surgem da linhagem basal dos arcossauros. Se você seguir aqui, ó, o crocodilo está aqui em cima. Se você seguir a linhagem dos crocodilianos, você vai ver que eles surgem da linhagem basal dos arcossauros.
Então, meio que se você pensar os primeiros arcossauros, aí você vai quebrar numa linhagem que vai dar origem aos dinossauros, e você quebra numa linhagem que vai dar origem aos crocodilianos, tá? Então, o ancestral dos crocodilos é compartilhado com o ancestral dos dinossauros. Então, um grupo muito antigo. Antes de surgir os dinossauros, os crocodilos já eram bastante comuns, né, na Terra. Só que eles nunca foram muito diversos, tá? Os crocodilos sempre foram um grupo pouco diverso. Muito abundante, mas pouco diverso. Como você pode ver aí pela linhagem deles, sempre bem fininha, né? Sempre bem estreita. Já as tartarugas, por muito tempo, a gente não soube aonde que as tartarugas se enfiavam, né? Se elas eram lepidossauros ou se elas eram arcossauros. Porque quando você olha uma tartaruga, ela parece muito mais com um lagarto, né? Parece mais com um lagarto do que com um crocodilo e um dinossauro. E se você olhar para os fósseis das tartarugas, você vai ver que no início as tartarugas pareciam muito com pequenos lagartos. Então, por muito tempo ela ficou nesse negócio. Onde que a tartaruga é? A tartaruga é arcossauro ou a tartaruga é lepidossauro? E aí elas acabavam sendo colocadas no cladograma como um grupo paralelo, igual esse cladograma aqui, ó. Você vê que a tartaruga, ela é um grupo paralelo. Ela fica meio que fora, como se ela fosse um grupo fora, que evoluiu fora dos lagartos mesmo, dos sáurios. Inclusive, ela era relacionada com esse grupo chamado de pararréptil, que era um grupo que a gente não sabia se era réptil ou se era mamífero. Mas hoje em dia, a gente já sabe, por estudos moleculares, a gente já sabe que as tartarugas elas são mais relacionadas com os arcossauros. Então, hoje em dia, não é que a tartaruga é um arcossauro, mas ela é como se o ancestral arcossauria compartilhasse, né, compartilhasse um ancestral com o ancestral das tartarugas, ok? Então você teria diápsida, né, o basal, aí sairia aqui lepidossauria, lagartos e serpentes, e para cá iria um grupo ancestral das tartarugas e dos arcossauros, que a gente vai chamar de arquelossauro, que une o nome quelônia, que é tartaruga, e arcossauria. Aí fica arquelossauria, que vai ser o ancestral comum de tartarugas e arcossauros, tá? Então a gente assim, isso não está 100% certo, mas a gente pode considerar atualmente que as tartarugas são o grupo irmão dos arcossauros, ok? Então, ela estaria aqui na base. Então, nesse fluxograma, você vê que a tartaruga é colocada junto com o lepidossauro, né? Olha só como a linhagem dela está azul. Era o que se pensava antigamente. Antigamente não, até hoje. Mas a tendência, por conta das análises moleculares, a tendência agora é a gente considerar, na verdade, as tartarugas estariam aqui em cima como uma linhagem roxa, né? Mais próxima aqui dos arcossauros, tá bom? Mas como ela evoluiu bem antes dos primeiros arcossauros, do ancestral mais próximo desse aqui, que é o ancestral basal dos aminiotas, faz sentido o ancestral delas parecer com um lagarto. Porque o ancestral dos aminiotas parecia com um lagarto, certo? Então, pela morfologia, é muito difícil. E a tartaruga, a gente sabe, né, gente? Tem bicho, tem lagarto. Eu diria assim, os grupos atuais são muito diferentes, mas a tartaruga é muito diferentona, né, gente? Pensa bem, um bicho que tem o corpo coberto por um casco, né? É um bicho muito modificado. Então fica muito difícil você olhar para a tartaruga e identificar qual é o outro réptil que está relacionado com ela. Então, só mesmo análises moleculares para dizer de fato onde é que ela está, né? Porque nem mesmo os fósseis ajudam. Porque, como é um grupo muito antigo, os fósseis são generalistas, parecem lagartos, como qualquer outro fóssil daquela época. Então, não ajuda também. Certo?
Beleza, então a gente vai considerar isso, as tartarugas, né? O grupo das tartarugas, que é chamado de Testudine, antigamente era chamado de Quelônia. Vocês podem até ter estudado no ensino médio como quelônios, os quelônios, mas quelônia é o grupo atual, né? As tartarugas que vivem atualmente fazem parte do grupo quelônia. Testudine vai incluir as extintas e as atuais, é um grupo mais amplo. Então a gente fala testudines. Então o grupo testudines é o grupo das tartarugas, ok? Ele vai estar aí de forma basal, certo? Ok. Então, junto com esses grupos que eu falei, né? Então, Lepidossaura, Arcosáurea e Testudines são grupos que têm representantes atuais. Então, Testudines, as tartarugas, os quelônios, Lepidossáurea, as cobras, os lagartos e os tuataras, e Arcosáurea, os crocodilos, né, os crocodilianos e as aves. Então, todos eles têm representantes atuais. Os dinossauros, todos já foram extintos, né? Só sobrou as aves, que são dinossauros. E além deles, outros grupos que existiram naquela época e também já foram extintos, são incluídos dentro do grupo dos répteis, né? São incluídos aí no grupo Diapsida, no grupo dos répteis. Dentre eles, eu só vou citar, dentre eles a gente tem os pterossauros, né? Aqui, ó, tem o desenho de um pterossauro, que são os répteis voadores, né? Os verdadeiros répteis voadores, que são muito comuns aqui na nossa região, e que foi o primeiro réptil que evoluiu asa. Então a gente acha que a ave foi o primeiro vertebrado que voou. Não foi, foram os pterossauros. Os pterossauros surgiram de uma linhagem basal de Arcosáurea. Então lembra que eu falei? Crocodilianos, né, que é o grupo chamado de Pseudosúquia, e para cá o grupo dos arcossauros, né, os arcossauros mais derivados, que a gente chama de ave metatarsária. Esse grupo de arcossauros vai dar origem a pterossauros e dinossauros. Então, o pterossauro é grupo irmão dos dinossauros. Então, os pterossauros surgiram antes dos dinossauros. Como as aves são dinossauros, então os pterossauros surgiram antes das aves. Então, eles voaram primeiro do que as aves. Mas a asa dos pterossauros não pode ser confundida com a asa das aves. A asa dos pterossauros é uma membrana de pele que parte dos dedos mindinhos, desse dedinho aqui, e vai até a lateral do corpo. Pega toda a lateral do corpo. Então, é como se fosse uma grande aba, muito parecido com aquela aba dos esquilos voadores. Só que dos esquilos pega do braço, né? E nos pterossauros vai pegar do dedinho. Inclusive, ele usa os outros dedos aqui para andar, né? Tem muitos pterossauros que andam no solo. Então, ele usa, você vê esses dedinhos que ele vai usar para andar e a asa parte desse dedo aqui, que é muito grande. É um super dedinho. Não é mais um dedinho, né? Ao invés de ser um mindinho, é um mindão. É um super mindão que vira, que dá suporte para a aba da asa. Certo? Enquanto a gente sabe que a asa das aves atuais é a mão esticada, né? É a mão... sabe não, né? Que eu vou ensinar para vocês na outra aula. Mas já saibam que a asa mindinhossauro, exatamente. Que a asa das aves é, na verdade, a mão, né? A palma da mão com os dedos bem esticados, né? Esses dois dedos dela aqui bem esticadões. Então, é outros dedos, né? Enquanto o do pterossauro é esse daqui, o das aves atuais são esses dois aqui, ó. Certo? E o metatarso, né? Que são a palma da mão, bem esticada, formando uma haste. E a asa da ave, a gente sabe que não tem nada a ver com uma aba de pele. A asa da ave é pena. Né? Você já comeu asa de frango, você já viu que a asa mesmo da ave é bem curtinha. O que faz toda aquela borda da asa são as penas. Né? Então é diferente. Que é diferente, já que a gente está falando sobre asa, que é diferente da asa do morcego. Que a asa do morcego é a mão dele toda aberta, todos os dedos da mão, e aí vai ter abas de pele
ligando os dedos e formando a asa, e ligando esse dedo ao corpo, né? Formando a asa dele. Então você vê que são 3 asas análogas, não têm a mesma origem, apesar de todas virem do braço. Elas não têm a mesma origem evolutiva, representando as 3 vezes que o voo surgiu dentro do grupo dos vertebrados. Nos pterossauros, que foram os primeiros, depois nas aves, e por último nos morcegos, que são os mais atuais. Certo? Eu costumo dizer que quando eu fui ensinar para o Murilo, né, quando o Murilo estava com curiosidade sobre dinossauros, aí eu fui ensinar para ele sobre os pterossauros, aí eu falei, filho, o pterossauro, a asa dele é o dedo dele é que forma a asa. Aí ele ficou tanto com isso na cabeça que até hoje ele chama os pterossauros de asa-dedo, porque eu ficava falando com ele que a asa era o dedo. E aí, para a ave, eu falo que a asa é o braço, porque a asa da ave realmente é o braço dela inteiro, cheio de pena. Então, a ave é o asa-braço. E o morcego, que a asa é a mão, eu falo que é o asa-mão. Né? Inclusive, o nome dos morcegos, que é quiróptera, significa mão-asa. E aí ele guardou, né? O asa-dedo, o asa-braço e o asa-mão. Talvez seja bom para vocês guardarem também. Certo? Então você tem o pterossauro. O pterossauro é um réptil do grupo dos arcossauros, tá? Faz parte dos arcossauros. Então a gente fecha os arcossauros com 3 grupos principais: os dinossauros, incluindo as aves, os crocodilianos, né? Jacarés, crocodilos e gaviais, e os pterossauros. Esses 3 grupos formam os arcossauros. E lá no grupo dos lepidossauros, além das serpentes, lagartos e tuataras, você tem as tartarugas como grupo irmão, tá? Dos arcossauros. Aí nos lepidossauros, além das serpentes, lagartos e tuataras, você teve também 2 grupos de répteis que já foram extintos. Um deles é o grupo dos plesiosauros, né? Que é esse aqui. Aqui embaixo, que é tipo o monstro do Lago Ness, sabe? Esse dinossauro que tem um pescoço comprido, mas o corpo é de tartaruga, tem um corpo achatado. Esse aqui, deixa eu fazer um zoom. Não está muito bom o desenho, mas vocês vão entender. Esse aqui, é o grupo dos plesiosauros, certo? Que na verdade o nome verdadeiro é Sauropterygia, que significa lagarto com nadadeiras, que vem do fato dos braços e das pernas dele serem modificados em nadadeiras, como vocês viram no desenho. Então, é um lagarto que voltou a viver na água, no mar, e os braços se tornaram nadadeiras. E o ictiosauro, que é esse daqui, que é um réptil, né, que parece com um golfinho. Não? Muito parecido com um golfinho. E é daí que vem o nome ictiosauro, lagarto que parece um peixe. Porque não só ele voltou a viver na água e os braços viraram nadadeiras, como a cauda virou a nadadeira caudal, surgiu uma barbatana nas costas e a cabeça dele é praticamente cabeça de golfinho. Aí você pensa, né? Nossa, professor, ele copiou o golfinho. Não tem como, porque não existia golfinho nessa época. Então, na verdade, o golfinho é que copiou o ictiosauro. Mas é muito parecido com um golfinho. É convergência evolutiva, né? Todo bicho que volta para a água fica com essa forma. Igual baleia, né? Que mais? Foca. Então, todo mundo acaba pegando essa forma de peixe. Aí, por coincidência, o ictiosauro parece muito com um golfinho. Mas quando você estuda, assim, o esqueleto, você vê que não tem muita coisa a ver, não. Mas por fora ele parece bastante com um golfinho. Ok? Então, ictiosauro e sauropterígios já foram extintos, mas são relacionados com os lagartos, são muito mais próximos dos lagartos. Aí, como eu falei, vem a mídia e junta isso tudo no mesmo pacote e chama de dinossauro. Vai chamar pterossauro de dinossauro, vai chamar sauropterígios de dinossauro, ictiosauro de dinossauro, tudo eles chamam de dinossauro, porque antigamente os pesquisadores realmente achavam que era tudo dinossauro. Mas hoje em dia a gente já sabe que não é assim.
ictiosauro e sauropterídeo são muito mais próximos de lagartos, né? E os pterossauros são muito mais próximos dos dinossauros verdadeiros, mas nenhum deles é dinossauro. Dinossauros são só aqueles grupos que eu citei, né? Os saurísticos e os ornitísticos, incluindo as aves. As aves mesmo, que são dinossauros, os cientistas custaram a perceber que era de fato dinossauros, porque assim como as tartarugas, as aves têm um corpo muito modificado, né? As aves têm um corpo completamente modificado. Então é complicado você fazer a relação. Mas quando você estuda mais afinco o esqueleto, você vê que a ave é um dinossauro. Certo, gente?